Jesus falando que nós não podemos servir a dois senhores. Por quê? Porque ambos exigem muito da gente. Ambos exigem muito da gente. Então, Deus, ele exige muita coisa da gente. Vamos lá, o que Deus exige? Deus exige que você tenha uma vida de oração. Deus exige que você louve e adore o nome dele. Tudo que a gente faz na igreja não é invenção, é porque está prescrito na Bíblia. É Deus que fala que tem prazer quando os crentes se reúnem. É Deus que fala que tem prazer em ouvir a nossa oração, as nossas petições. É Deus que tem prazer em ouvir o nosso louvor e adoração. Um momento muito importante é a pregação da palavra, não que seja maior do que as outras coisas que eu citei, mas a importância tá simplesmente porque agora é Deus que vai falar, é Deus que vai responder o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa oração. Então essas coisas que estão compostas aí, elas estão prescritas na Bíblia. Deus exige isso de você, assim como Deus exige também que você tenha uma vida devocional dentro da tua casa, que você respeite seu marido, que você tenha uma vida maravilhosa com seus filhos. São exigências. Deus exige muita coisa. As riquezas também exigem muita coisa. As riquezas, ela exige o seu tempo. Então você está trabalhando e, como você acabou de citar, Sandra, você tinha um salão, o salão ele exigiu uma demanda grande de você. Agora você está trabalhando, porque não deu certo as coisas, porque a crise entrou e não deu certo, você pegou e agora está atendendo a domicílio. A riqueza exige um comprometimento seu. Você fala assim, riqueza, eu quero ganhar mais, eu quero ganhar 10 mil reais. A riqueza vai falar, então vamos lá, meu filho, então vamos estudar, vamos fazer mestrado, doutorado, nada é suficiente. Você está com 45 anos, você fez direito, passou, e aí você foi para o mercado de trabalho, e o mercado de trabalho está dizendo para você o quê? Não é suficiente, tem que fazer mais, vai fazer um curso, vai fazer um mestrado, um doutorado, mas eu não tenho dinheiro, então vai trabalhar, trabalha até morrer, trabalha de dia e de noite. Você está entendendo? A riqueza, ela pede também comprometimento. Então por isso que no versículo 24 ele está dizendo, você não pode servir a dois senhores. Ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de amar o outro e aborrecer um. Então, os dois pedem dedicação. Tanto dinheiro quanto servir a Deus. Beleza. Aí você entendeu tudo isso que eu falei, você vai falar assim, não, pastor, graças a Deus eu vou servir ao meu Senhor, vou adorar a Deus e vou servir a Deus. Aí o diabo vai dizer assim, tem certeza, Sandra, que você vai servir a Deus? Aí você vai dizer, não, eu vou servir a Deus, eu amo Deus, eu vou me dedicar a esse Deus. Ótimo, perfeito. Só que aí quando você for comprar pão amanhã de manhã, você vai ter que precisar de dinheiro. Você vai falar assim, não, eu sirvo a Deus. O padeiro vai dizer, problema seu, eu preciso de dinheiro. Então, porque o mundo se move por causa do dinheiro, então aí vem a ansiedade, a preocupação. O que é a preocupação? A preocupação é eu me ocupar com algo que ainda não aconteceu. Isso é preocupar. É eu me ocupar com algo que não está acontecendo ainda. E isso, como eu falei para você, é irracional. Por que é irracional? Porque como é que eu vou me preocupar com uma coisa que ainda não aconteceu? E nesse texto aqui que eu estou mandando para você, que é Mateus capítulo 6, a partir do versículo 35, fala exatamente isso. Jesus, uma vez que você falou no teu coração que você vai servir a Jesus, só que quando você se depara com um mundo que se move através da riqueza e que te exige que você tenha dinheiro, aí a gente se preocupa, a gente fica ansioso, a gente se preocupa. Só que aí aqui é Jesus falando. Ele te dá motivos para você continuar crendo em Deus e não se preocupar. Porque a preocupação, como é algo irracional, não é lógico, porque eu não posso ficar me ocupando com coisa que não aconteceu. Então, como não é lógico, então Jesus ele te mostra a lógica de Deus. Você, se você ficar se preocupando, isso é irracional. Mas eu vou te mostrar aqui a lógica de Deus. E uma vez que você entende a lógica de Deus, você para de ser tão ansiosa e você passa a confiar. Então vamos lá. A primeira coisa que Jesus fala em Mateus 25, ele diz assim: por isso vos digo
Não andeis ansiosos pela sua vida quanto que é a vez de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo quanto que é a vez de vestir. Não é a vida maior do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, primeira argumentação de Jesus. Jesus falou assim, ó, você sabe por que você pode confiar em Deus? É porque Deus ele fez coisas maiores. Se ele fez coisas maiores, por que ele não vai fazer as menores? Então, o exemplo que ele dá aqui é do corpo. O que é maior, o corpo ou as vestes? Porque as vestes, Sandra, você pode arrumar uma máquina de costura e você costurar e fazer. Agora, o corpo você não dá conta de fazer. Quando você estava grávida da sua filha, a sua filha estava sendo gerada aí no seu ventre. Ela estava crescendo e tal. Só que você não colocou suas mãos. Estava acontecendo sem você saber o que está acontecendo de fato. Você não sabe como as coisas se deram, como é que o olho se formou, como é que a boca se formou. Então, essas coisas grandes, quem faz é Deus. Então, se Deus está fazendo as coisas grandes, então, a menina que está aí na tua frente aí, a criança que está na tua frente aí, é uma coisa grande que Deus fez. Então, se Deus fez isso que é grande, por que ele não ia fazer as menores? Dar roupa, calçado, comida. Então, o primeiro argumento de Jesus é, outro exemplo, o teu próprio corpo, Sandra. Você não tem condições, Sandra, de mandar parar o teu fígado. Você não tem condições de dizer para o teu pulmão parar um pouquinho. Para um pouquinho, pulmão. Você não tem condição. Tudo que está acontecendo dentro de você, você não tem como mover, como fazer. Então, se Deus está fazendo com que o seu coração pulse, está fazendo com que os seus órgãos aí dentro de você estão funcionando, que é mais importante ou não? Porque se parar, você morre. Então, a parte mais importante, quem está fazendo é Deus. Então, se Deus está fazendo isso aí, está fazendo tudo isso funcionar dentro de você, por que, que ele te negaria comida, roupa, te negaria uma forma de você sobreviver? Tá entendendo? Esse é o argumento de Jesus. Ele está querendo falar assim, ó, a preocupação é algo ilógico. Então, se você está preocupado, você está agindo igual um animal irracional. Mas entenda as minhas razões. Deus está te dando razões para você continuar crendo nele. Então, essa foi a primeira. A segunda, ele fala no versículo 26. Ele diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós mais do que as aves? Então, o próximo argumento de Jesus é do menor para o maior. São coisas pequenas que Deus está cuidando e ele não vai cuidar das coisas grandes. Se ele está preocupado com coisas mínimas, ele não estaria preocupado com coisas grandes. Então, ele dá o exemplo dos pássaros. Ele coloca, quando você vai ler lá em Gênesis capítulo 1, você vê que Deus ele está preocupado em fazer distinções. Ele faz distinções entre a lua e as estrelas, a lua e o sol, o mar e a terra. Ele vai criando, fazendo distinção. E ele faz distinção entre o homem e os animais. Os animais foram criados, mas quando chega a vez do homem, Deus mesmo faz com as suas próprias mãos. Não que Deus tem mão, é claro, mas aqui é uma forma, é um tipo de linguagem para que a gente possa compreender quando chegou a vez do homem, Deus teve mais apreço, mais cuidado, mais zelo para fazer. Então, se Deus está preocupado com os passarinhos que são menor que você, Deus não estaria preocupado com você? Quantas vezes, Sandra, um cachorro bateu aí na tua porta pedindo comida? Ou um pássaro bateu na tua janela aí pedindo alpiste? Quantas vezes algum animal te pediu alguma coisa? Se Deus está cuidando dos animais, Sandra, e você vê na rua aí, que você está lá, está morando na rua, não tem ninguém cuidando, mas sei lá, o animal está gordinho, está comendo, está vivendo, está bebendo. Se Deus está cuidando desses animais que não têm importância, quanto mais de você, que é uma pessoa preciosa aos olhos de Deus. Então, esse é o segundo argumento de Jesus. E aí ele vai dar um terceiro, versículo 27. Ele diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Então aqui Deus dá dois argumentos aqui. O primeiro argumento é que
mesmo você estando tão ansiosa, tão preocupada, você não pode se dar mais 5 minutos de vida. Isso quem dá é Deus. Então, Deus é que te dá o tempo de vida. E Deus está dizendo que isso sim é importante. Te dar vida, tempo de vida. Você está preocupado aí, mas você não sabe se amanhã você vai morrer e, de repente, os seus filhos vão ficar dependentes agora de outras pessoas. Então, a parte mais importante é tempo de vida. E isso Deus está te dando. Então, se Deus está preocupado com aquilo que é mais importante, ele não estaria preocupado com as demais coisas. O segundo exemplo que ele dá são as flores. Não sei se você já ganhou flores. É algo assim muito forte para uma mulher quando ganha flores, porque as flores são muito belas. E logo a mulher, quando ela recebe flores, ela acredita que o homem está dizendo que ela é muito bela. As flores são perfumadas, elas são coloridas, elas se destacam. E é isso que a mulher interpreta, que ela é uma mulher cheirosa e que de todas as outras mulheres ela é que está mais destacada. Só que quando você coloca as flores, depois você coloca as flores num vaso, né? Depois de alguns dias ela vai morrer, ela vai murchar e vai morrer. Porque ela vai viver pouco. Mas se Deus se preocupou em trazer tanta beleza para uma coisa que vive pouco, quanto mais para você, a qual é Ele que te dá tempo de vida. E está te dando um longo tempo de vida. Você já falou que está com 45 anos. Há 45 anos Deus está te dando vida. Provavelmente Deus vai te dar mais 45 anos. Deus está te dando vida. Então, se Deus está que dá vida, e que as flores têm pouco tempo de vida, mesmo assim Deus as embeleza, Deus deixa elas cheirosas, Deus deixa elas esplendorosas. Deus está preocupado com flores que duram tão pouco tempo, quanto mais você que dura mais tempo. Esse é o argumento. Só que aí Jesus faz uma constatação. Qual que é a constatação que Jesus faz? Jesus fala assim: lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. E aqui ele fala que de fato, qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós temos pequena fé em Deus. Nós temos muita fé nas coisas, nas pessoas, em cargos, em comércio, e seja lá o que for. A gente tem muita fé nessas coisas, mas tem pouca fé em Deus. Jesus está dizendo aqui: você sabe por que você anda tão preocupado? Porque você não acredita em mim. Essa que é a verdade. Aqui é o ponto da coisa. Mas aí ele dá mais um argumento interessante. Já estou acabando já. Qual que é o argumento que ele dá? Ele dá o argumento no versículo... Peraí que eu li errado aqui. Aqui. Então aqui no versículo 31 ele diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou como nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, Jesus aqui, ele fala assim, ele dá mais um argumento. Qual é o argumento? Que quem se preocupa com essas coisas é o povo do mundo. O povo do mundo é que fica inquieto com essas coisas. São pessoas que se formaram igual a advocacia, que tiveram um salão, igual você está dizendo aí, mas que não creem em Deus. Essas pessoas é que vivem preocupadas, é que elas se matam, é que elas procuram assim, já que não está vindo por bem, vai por mal. Então agora eu vou roubar, vou fazer alguma coisa má, vou fazer alguma coisa errada, ou então as pessoas começam a querer se matar. Vão me matar porque eu não aguento mais. E aí vai. O mundo é que tem essas preocupações. Você não tem que ter essas preocupações. Por que você não tem que ter essas preocupações, minha amada Sandra? É porque Deus tem cuidado de vós. Você não está vivo até aqui? É Deus que tem cuidado de você. É Deus que cuida de você. É Deus que cuida de você. Ele é Pai. Ele provê. Ele supre as necessidades. Você não precisa viver preocupada. E aí agora presta atenção, quem está dizendo tudo isso é Jesus. E o pé da conversa aqui é se você vai servir a Deus ou as riquezas. Aí você fala assim: não, eu vou servir a Deus. Então ele te deu todos os argumentos para você não ficar preocupado. Não se preocupa, não precisa se preocupar. Ele te deu todos esses argumentos que eu acabei de falar. Se tiver dúvida, ouça de novo o áudio. Beleza. E agora ele faz uma promessa. Jesus agora faz uma promessa. Vamos para a promessa. A promessa ele diz assim: porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, o primeiro lugar, o seu reino e sua justiça,
e todas essas coisas vai ser acrescentado. Então ele tá falando assim, primeiro ele falou assim, ó, não se preocupa com nada. E agora eu vou te fazer uma proposta. Ao invés de você se preocupar com o que vai acontecer, busca o reino de Deus. Busca a justiça de Deus. E eu te prometo que eu vou te acrescentar tudo isso que te preocupa tanto. Ah, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um emprego, eu preciso comer, eu preciso viver, eu preciso pagar as dívidas. Deus está dizendo, busca o reino de Deus e a sua justiça. E eu te prometo que eu vou te acrescentar tudo isso que você está pedindo. Não é uma promessa linda e maravilhosa? Vale a pena servir a Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. E ele vai encerrar dizendo, portanto, não vos inquieteis, ou seja, não fica preocupado. Hoje, nesse dia de hoje, Sandra, não é para você se preocupar. No dia de amanhã, Sandra, não é para você se preocupar. Se você ficar muito preocupada, é porque você não está crendo. Então, a partir de agora, você vai crer. Você vai crer que tudo vai dar certo, porque de fato vai. Porque existe um Deus misericordioso, bondoso e amoroso que está na tua vida. E ele diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia o seu próprio mal. Você fala assim, poxa, pastor, eu estou preocupada porque o dia é mau, porque eu não consegui arrumar o serviço, fui fazer a entrevista, não passei na entrevista, estou com 45 anos, nossa, a idade está chegando, é claro que as portas vão se fechar para mim, está tudo muito difícil, e a gente começa a arrumar um bocado de desculpa, a gente olha para nós mesmos, eu não sou o suficiente e tal, aquele negócio todo, e tudo isso é uma grande bobagem. Por quê? Porque todos os dias são maus. Há 10 anos atrás, você estava na mesma ansiedade, com as mesmas preocupações. Por quê? Porque os dias são maus. Todos os dias são maus. Mas ele fala assim, ó, você não precisa se preocupar com os dias maus. Por quê? Porque é Deus que reverte o mal em bem. Até aqui, o que você tem vivido são dias maus que Deus reverteu em bem. Por quê? Porque você está viva, você está com a tua família, você está respirando. Então, isso aqui que eu queria falar sobre ansiedade com você. Tenho certeza que tocou muito no teu coração e que você vai ter paz agora. Mas eu quero te dar um último conselho e vou te dar no próximo áudio.